Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, momento de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas nós temos que abrir o nosso coração. Se nós não autorizarmos, Deus não entra na nossa vida. Eu transmito diariamente a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Liturgia que é veiculada nas celebrações. Diariamente você pode entrar nos meus endereços eletrônicos. Aqui nós temos o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Eu transmito neste vídeo a liturgia referente ao dia 14 de dezembro de 2022 na Igreja Católica Apostólica Romana no planeta inteiro. Quarta-feira, dia de São João da Cruz, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e doutor. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio do Advento 1 ou dos pastores, ofício da memória. Antífona da entrada. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está a nossa vida e ressurreição, pois Ele que nos salvou e nos libertou. Foi Ele que nos salvou e nos libertou. Foi Ele que nos salvou e libertou. Trecho da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Oração do dia agora. Rezemos. Ó Deus, que inspirastes ao presbítero São João da Cruz extraordinário amor pelo Cristo e total desapego de si mesmo, fazei que, imitando sempre o seu exemplo, cheguemos à contemplação da vossa glória por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículos do 6b ao 8º, 18, 21b ao 25. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formei a luz e criei as trevas, crio o bem-estar e as condições de mal-estar. Sou o Senhor que faço todas essas coisas. Céus, deixai cair orvalho nas alturas das alturas, e que as nuvens façam chover justiça. Abra-se a terra e germine a salvação, brote igualmente a justiça. Eu, Senhor, a criei. Isto diz o Senhor que criou os céus, o próprio Deus que fez a terra e conformou e consolidou. Não a criou para ficar vazia, formou-a para ser habitada. Sou eu o Senhor e não há outro. Acaso não sou eu o Senhor? E não há Deus além de mim? Não há um Deus justo e que salve, a não ser eu. Povos de todos os confins da terra, voltai-vos para mim e sereis salvos. Eu sou Deus e não há outro. Juro por mim mesmo, de minha boca sai o que é justo, a palavra que não volta atrás. Todo joelho há de dobrar-se para mim. Por mim há de jurar toda língua, dizendo: somente no Senhor residem justiça e força. Comparecerão perante ele envergonhados todos os que lhe resistem. No Senhor será justificada e glorificada toda a descendência de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 85, versículos do 9b ao 10º, 11 ao 12, 13 ao 14, refrão, Isaías 45, versículo 8º. Que os céus lá do alto derramem o orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. Repitamos.
Que os céus lá do alto derramem o orvalho, e chova das nuvens o justo esperado. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Que os céus lá do alto derramem o orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Que os céus lá do alto derramem o orvalho, e chova das nuvens o justo esperado. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Que os céus lá do alto derramem o orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. Repitamos: que os céus lá do alto derramem o orvalho, que chova das nuvens o justo esperado. Aclamação ao Santo Evangelho com um trecho de Isaías 40, versículo 9. Aleluia, 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 aleluia. Tu que trazes boa nova a Sião, levanta a tua voz e anuncia: eis que vem o Senhor Deus com poderio. Eis que vem o Senhor Deus com poderio. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 7, versículos do 19 ao 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar por outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou as doenças, enfermidades e espíritos malignos e muitas pessoas, e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. É feliz aquele que não me escandaliza. Retificando: é feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão, a primeira reflexão com o livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Vejamos o que diz aqui a reflexão desse livro. Lucas, capítulo 7, versículos de 19 a 20. Jesus não concede uma entrevista nos moldes de hoje, respondendo a questões dos 2 discípulos de João Batista. Ele continua a agir como de costume, basta que os 2 narrem a João o que estão vendo. O que Jesus faz? Põe em prática o seu programa de vida, que ele mesmo assumiu no início de sua vida pública, ao interpretar o profeta Isaías. Na época ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me enviou para evangelizar os pobres. Conforme Lucas 4, versículos de 17 a 21, Isaías 61, versículos do 1 ao 2. A pregação de Jesus
é acompanhada por obras em benefício dos pobres e marginalizados. São sinais do amor misericordioso de Deus. Jesus confirma assim que é ele quem devia vir. Podemos perguntar: somos hoje sinais da bondade e misericórdia de Deus? Bem, agora temos uma reflexão do Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. E a liturgia comentada dele tem o título Deixando Germinar a Salvação. Ele faz aqui uma reflexão sobre Isaías 45, versículos do 6º ao 8º, 18, 21 ao 25. É desta passagem do profeta Isaías que a tradição católica extraiu o conhecido hino litúrgico típico do tempo do Advento. Horat Celi, desuper et nubis pluant justum. Caia o orvalho do alto céu e as nuvens chovam. O justo. Claro, o justo é Jesus Cristo, aquele que cai do Pai Celeste para nós, trazendo uma justiça que é a nossa salvação do pecado e da morte. Em poucas palavras, temos diante de nós uma espantosa riqueza de significados. Primeiro, a salvação vem do alto, não é conquista humana, nem resulta de mangas arregaçadas ou de projetos pastorais, é dom de Deus, dom gracioso, não merecido. Vem do Pai, que faz chover sobre justos e injustos, conforme Mateus capítulo 5, versículo 45, e não temos outra saída, só Deus nos pode dar a água. Princípio vitalizador, que mude o nosso deserto em plantação. Sem esse dom e essa iniciativa de Deus, continuaremos como terra árida e sem vida. Por outro lado, a justificação ou salvação é um processo que acontece no tempo, uma sementeira que deve germinar e depois dar frutos de salvação. Mergulhados no tempo, nossa experiência de vida se assemelha às plantas, a ponto de Jesus nos comparar a ramos de videira, conforme João 15. Crescer e frutificar estão na dependência de uma inserção no tronco que é Jesus. Por outro lado, aquele que nos criou e modelou nos deixa sempre livres e nada nos impõe à força. Nossa salvação é oferecida em tons de um convite amoroso: voltai-vos para mim para serdes salvos. Dentro de alguns dias, quando nossos presépios tiverem recebido a imagem do menino Jesus, nós o veremos não como um poderoso rei dominador à frente de exércitos que esmagam e arrastam, mas como frágil criança que se oferece e se abandona em nossas mãos. E o texto da profecia que a liturgia de hoje nos apresenta lembra as medidas, aliás, lembra as melodias em tom menor, que terminam em tom maior, com um acorde plagal. No Senhor, a descendência de Israel encontrará sua justiça e alegria. Ao contrário do que muitos pensam, nosso Deus é fonte de alegria. Deus não é um patrão que tudo proíbe, mas alguém que nos liberta de todos os entraves e obstáculos que impedem a verdadeira alegria. Então ele nos liberta dos entraves e obstáculos que impedem a verdadeira alegria. C.S. Lewis, um conhecido escritor inglês que descobriu Deus já em idade madura, intitulou sua biografia Surprised by Joy, surpreendido pela alegria. Ou seja, a descoberta de Deus o colocou em contato com uma alegria que jamais havia experimentado em toda a sua vida. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Teu Deus te ungiu com o óleo da alegria. Salmo 45, versículo 8º. Vamos ao santo do dia. Eu pesquisei no site da TV Rede Século 21. Então a minha pesquisa foi feita neste sítio, rs21.com.br. 14 de dezembro é dia de São João da Cruz,
O santo, conhecido como São João da Cruz, nasceu em Fontivaros, na Espanha, com o nome de Juan de Yepes, em 1542. Seu pai era de família rica, mas foi deserdado da herança devido ao casamento com uma mulher humilde. Após a morte de seu pai, sua mãe teve de trabalhar, e então a família se mudou para Medina. Em Medina, tentou diversos trabalhos. Era ajudante num hospital enquanto estudava gramática à noite num colégio jesuíta. Foi então que sua espiritualidade desabrochou. Entrou para a ordem carmelita. São João da Cruz entrou para a ordem carmelita quando tinha por volta de 20 anos. Foi enviado para a Universidade de Salamanca para terminar de estudar filosofia e teologia. Enquanto cursava, visitava doentes em hospitais ou em suas casas, sendo enfermeiro. Aos 25 anos se ordenou sacerdote. João achava a ordem carmelita muito branda e queria alguma ordem mais rígida nesse contexto. Aí conheceu a futura Santa Teresa d'Ávila. Juntos reformaram a ordem, recuperando princípios e disciplina. João assumiu o cargo de reitor de uma casa de formação e estudos, reformou vários conventos. Mas isso não foi fácil, enfrentou diversos problemas e sofrimentos. Em um dos conventos chegou a ficar preso por 9 meses. João abraçou a cruz do sofrimento com prazer. Ele pedia 3 coisas para Deus: força para o trabalho e sofrimento, não sair desse mundo como superior de alguma ordem e que morresse desprezado e humilhado pelos seres humanos. A religiosidade mística desse santo o fazia enfrentar sofrimentos com prazer, pois proporcionava visões e êxtases. João foi exonerado de todos os cargos da comunidade. Seus últimos meses foram vividos em solidão e abandono. Em 14 de dezembro de 1591, faleceu com 49 anos de idade de uma doença fatal, letal. Seu legado conta uma extensa obra escrita e a participação na reforma da Ordem Carmelita Descalça. Foi canonizado em 1726 e proclamado doutor da Igreja em 1926 pelo Papa Pio XI. São João da Cruz, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você pede se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. É do aramaico, o dialeto de Jesus, para o português, significa vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Muitos irão para o céu, para o novo Éden, vão viver com Deus para sempre, e muitos irão para o inferno. Viverão atormentados para sempre, infelizmente. A nossa chance de ir para o céu, de estar com Deus para sempre, é aqui na terra, nessa peregrinação passageira. Perdão, Senhor, pelos meus pecados. Perdão, Senhor, pelos pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Eu quero, Jesus, a vida eterna convosco.